Ou seja, aquilo que você ouve, aquilo que você assiste, aquilo que você come, tudo isso influencia em quem você é, em quem você se torna. Ok? Bem, eu vou fazer aqui algumas perguntas. Eu fiz a primeira, né? Quem está no controle da sua mente? Agora eu vou fazer aqui algumas perguntas, uma espécie de enigma, ok? Eu vou falar, e aqui a gente tem muitos bons de Bíblia, né? Quem é bom de Bíblia aí? Levanta a mão. Mas vocês estão com vergonha de mostrar as habilidades, né? Estão com vergonha? Mas eu vou ver agora. Quer ver como vai ter muita gente boa de Bíblia? Eu vou falar as características desse personagem e aí você vai me dizer quem é, tá bom? Eu não vou falar o nome, eu só vou falar características. Você vai me dizer quem é. Quem acertar aí, a tia Débora vai dar um iPhone 15. Brincadeira, mas vamos lá. Meu primeiro personagem é o seguinte. Na Bíblia, a Bíblia usa muitas páginas da Bíblia para falar a respeito dele. E não existe nenhum relato de pecado dele. A Bíblia fala que ele não tem nenhum pecado. Ele viveu entre 12, foi vendido como escravo, foi violentamente tentado, mas ele não cedeu. Calma aí, vamos lá. Ele não cedeu, eu vou perguntar no final. Ele não cedeu. Agora, pelo seu perdão, pela sua graça, ele salvou todo mundo. De quem eu estou falando? Jesus. O tema, na verdade o tema da semana é um adorador por excelência. E o tema de hoje é um adorador por excelência, mantendo a consciência limpa, né? Esse é um dos ideais, né, de nossos desbravadores. E hoje também vim a caráter, né? Eu ia vir com meu uniforme, mas já estava meio surrado lá. Eu trouxe pelo menos o lenço para representar, né? Pelo menos o lenço eu trouxe. E hoje nós vamos falar sobre manter a consciência limpa, né? E uma pergunta que eu faço é: quem está no controle da sua consciência? Quem é que controla a sua consciência? Será que é você? Deus, muito bom, gostei aqui. Deus é quem controla, né? A palavra consciência, a etimologia dela, né, a origem da palavra consciência quer dizer ter ciência, né? Ou consciência, né? Que você está ciente de alguma coisa, né? E hoje nós vamos falar um pouco a respeito disso, né? De estar consciente. Eu me lembro de um pensamento, né? De um autor que ele diz algo interessante. Ele diz assim: lembrando que a nossa religião, né? É uma religião de pensamento. Onde é que nós exercitamos o cristianismo? Primeiro começa aqui, na mente. Depois ele passa para as ações, né? Palavras e ações. Então tem um pensamento que eu gosto muito que diz assim: vigie os seus pensamentos, porque os seus pensamentos podem se tornar palavras. Vigie. Pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Vamos lá? Esse aqui, olha, era alguém extremamente belo, muito bonito. E abaixo do trono, ele era o primeiro. Depois do trono, ele era o primeiro. E aí, ele olhava, era muito belo, muito bonito mesmo. Quando ele olhava para o trono, até que um dia, né, ele começou, olhava para o trono, olhava para ele, olhava para o trono, olhava para ele. E aí ele começou então a pensar:
era lá que eu deveria estar e não aqui. E aí então ele começa a articular e ele arrasta uma boa parte do reino no seu plano, mas o final dele é trágico. De quem eu estou falando? Absalão. Estou falando de Absalão. Ele era o filho de Davi. Não era ele que assumiu o trono. Ele não foi contra o pai, tentando matar o pai. E depois o que aconteceu com ele? Tragicamente, não foi? Vocês falaram Lúcio? Vou comprar mais um. Olha só. Preste atenção. Esse rapaz, o nascimento dele foi miraculoso. Um anjo chegou para sua mãe e ele não poderia nascer de maneira nenhuma. E o anjo chega para sua mãe, e quando o anjo chega para sua mãe, fala assim: Deus vai gerar de ti, porque não existe nada impossível para Deus. Então aquele rapaz nasce. Depois que ele nasce, ele é o filho da promessa, e nas costas deste rapaz está o plano da salvação, está o destino da humanidade, o plano da salvação. Até que um dia ele sobe ao monte com um madeiro, e através dali ele fala para o mundo, e o mundo inteiro fica conhecendo o que é salvação. De quem que eu estou falando? Jesus. Isaac? Jesus ou Isaac? Jesus ou Isaac? Vou falar só mais um. Vocês estão confusos demais, tá? Vocês estão muito confusos, né? Mais um, o último. Este era alguém poderoso. E quando foi falado de Deus ali, né? Quando Deus chega para ele, ele fala assim: quem é Deus? Não quero saber de Deus não. E esse personagem é responsável por escravizar, espezinhar o povo de Deus, maltratar o povo de Deus. E aí, então Deus, ele quer libertar o seu povo. Quando Deus quer libertar o seu povo, Deus envia pragas. E aí Deus envia pragas. Quando aquele homem vê o que ele perdeu, ele vai atrás, porque Deus liberta o seu povo. Quando ele vê o que ele perdeu, ele vai atrás. Quando ele vai atrás, ele morre de maneira trágica. De quem eu estou falando? Satanás. Não é isso que vai acontecer? Deus vai redimir o seu povo, vai levar o povo, vai descer com a cidade santa. Quando ele descer com a cidade santa, Satanás vai olhar o que perdeu, vai querer entrar na cidade santa e vai ser destruído. Deus vai enviar pragas. Não é isso? Com quem ela se pareceria mais? Com Cristo ou com Satanás? Eu espero que todos nós, sejamos, mais parecidos com Cristo, não é? Isso nos traz algumas perguntas. Uma pergunta muito importante. E sabe qual é a pergunta? Quem é você? E a Bíblia responde. E um texto que é muito comum, muito conhecido de nós. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Isso é feitos para quê? Para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Para que você bebe água? Aí alguém pode dizer, para me hidratar. Não? Está errado. A gente bebe água para glorificar a Deus. Você namora para glorificar a Deus no seu namoro. Você estuda para glorificar a Deus por meio da sua mente. Nós glorificamos a Deus por meio de todas as coisas que nós fazemos. Foi Deus quem nos criou. E é por essa razão que nós devemos glorificar a Deus em tudo. O que você come, o que você bebe, o que você assiste,
o que você ouve, tudo isso deve glorificar a Deus. Você deve glorificá-lo. Por exemplo, quando você vai lá para a história de Ezequias, né? Ele ora e Deus concede a ele mais uns 15 anos de vida. E Deus já havia anunciado para ele, por meio do profeta Isaías, que ele morreria. E ele tem domínio sobre a vida? Não tem. Mas quando ele ora, o que acontece? Deus concede a ele mais 15 anos de vida. Olha que maravilha. Isso é ter domínio. E nós podemos ter domínio por meio da oração. Lá em Daniel, no capítulo 7, no verso 26, eu quero ler com vocês um texto. Daniel 7, 26. Tivesse pecado, como seria a sua vida se não tivesse pecado? Você também teria domínio sobre todas as coisas. Quer saber como seria a sua vida? Leia os evangelhos. Quando você lê os evangelhos, você vê o que Jesus fez. Porque Paulo diz que onde o primeiro Adão errou, o segundo acertou. Quem é o segundo Adão? Cristo. Jesus fez tudo o que Adão deveria ter feito se ele não tivesse pecado. Amém? Amém. Olha só o que diz o texto. E disse Deus, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Olha só, o texto está dizendo que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O que quer dizer ser a imagem e semelhança de Deus? Quer dizer que eu tenho, exatamente, né? Eu tenho um nariz, eu tenho um olho, eu tenho boca, Deus também tem. Mas é só isso? Não. Isso quer dizer que nós somos criados à semelhança de Deus. Quer dizer que Deus nos criou com um propósito. Um caráter. Nosso caráter deve ser semelhante ao caráter de Deus. E guarde isso para a sua mente. Guarde isso na sua mente. Que você tweete. Que você coloque no seu status. Que você borde no pano de prata para os mais antigos. A pergunta é: quem é você? E essa pergunta é tão radicalmente importante que a Bíblia responde. E ela começa com algo tremendo. Alguém que cante muito pouco, talvez nem cante bem, assim, né? Então afinar, vem aqui à frente, canta, e você sentado aí no banco diz assim: hoje eu tive um encontro com Deus. Isso é dom. É Deus se mostrando por meio das suas criaturas. Tem gente que tem o dom da oratória, ou o talento, né, da oratória, melhor dizendo. Quando o Obama foi presidente dos Estados Unidos, eu assisti a alguns discursos dele. Inclusive um na igreja. Aquele homem tem um talento da oratória. Tanto é que ele convenceu muitas pessoas a fazer algumas maluquices aí, né? Aqui no Brasil também a gente tem alguns, né? Que tem um dom. Sarei. Mas, não posso falar, né? Mas ninguém pode dizer o seguinte: eu vi o Obama pregando, falando, né? E tive um encontro com Deus. Mas às vezes é um irmãozinho aqui na frente dizendo: nós foi, nós vai. E aí ele termina de pregar e o Espírito Santo comove o nosso coração. Isso é dom. O dom é a representação de Deus em nós, na nossa mente, nas nossas atitudes. Porque a conexão com o céu, ela é representada pelo que eu sou e não pelo que eu tenho. Eu tenho algumas pessoas na Bíblia que eu admiro demais. E tem uma cena na Bíblia que é uma cena de julgamento. É a cena de Jó. Muitos aqui admiram a história de Jó, né? Diante de Deus veio também com eles Satanás entre eles. Satanás veio entre eles. O que está acontecendo ali é uma cena de julgamento. E dentro de um julgamento a gente tem
alguns cargos ali, né? Algumas posições. E a gente vai identificar cada uma delas agora. Por exemplo, o acusador é fácil, né? Quem é o acusador na cena de julgamento? Satanás. Satanás. Quem são as testemunhas? Os filhos de Deus, as criaturas, né? Inclusive a senhora lá que fala o Espírito de Profecia, e a própria Bíblia diz que são seres não caídos de outros mundos. Porque ele estava representando seus mundos e Satanás foi lá representando o nosso, infelizmente. Olha que representante, né? E ele chega diante de Deus. Então nós temos o acusador, as testemunhas, vocês já sabem quem são. Quem é o acusado? Não tem nada a ver. Sabe por que não tem nada a ver? Porque já está acostumado a fazer o que é errado. E quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais sujeira a gente vê na nossa vida. Quando Isaías teve uma visão do trono de Deus, sabe o que ele disse? Ai de mim! É como se ele dissesse assim, uma linguagem hoje bem chula, né? Uma linguagem, estou ferrado. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Sabe o que ele está dizendo por isso? A minha mente está suja e eu preciso ter uma consciência limpa. Porque ele era o desbravador e ele precisava manter a consciência limpa. Por essa razão, Deus fez você para ser a imagem e semelhança de Deus. É para isso que você foi criado. Temos um Deus que se fez homem. E aqui na terra nós temos homens que foram feitos à semelhança de Deus. Na minha adolescência, eu fiz algumas coisas de adolescente, mas algumas a mais do que isso. E algumas delas eu me arrependo. Certa vez eu, como todo adolescente, né, pensava, ou a maioria, né, não todo, não, porque, mas como a maioria dos adolescentes, eu pensava, poxa, eu tenho que andar bonitinho, né, todo mundo andar arrumadinho. E a minha mãe sempre trabalhou muito, né, para colocar as coisas em casa, sempre falou muito. E aí, certa vez ela nos levou até o shopping para comprar roupas. E aí eu fui, né? E chegando lá, eu achei uma roupa bonita. Eu tenho certeza que foi Satanás que colocou ali. Uma jaqueta bem bonita. Eu olhei para ela e pensei, olha, quando eu mexi na jaqueta, ela estava sem o lacrezinho de segurança. É que eu fiz? Falei, vou colocar ela nessa sacola. Ela nem vai ver. Coloquei ela nessa sacola. E aí, peguei algumas roupas lá, coloquei na sacola. Como se, pensando na minha cabeça, que ela nunca fosse ver. Ver tudo, né? E aí, então, minha mãe viu. E quando ela viu, ela chamou a minha atenção. E ela falou algumas coisas que vão ficar gravadas para sempre. Ela, com lágrimas nos olhos, disse, olha, me deu aquele sermão. Olha, eu faço de tudo, das tripas do coração, para que você possa ter o que você precisar. Mas não faça isso não. E aí ela falando, e àquela altura, eu já não estava mais pensando que ia apanhar. Naquela altura eu estava pedindo para apanhar. E ela virou para mim e disse assim, uma coisa que tem uma teologia profunda por trás do que a minha mãe falou. Ela disse assim, olha, você não foi criado para isso. Ela dizia, eu não te criei para isso. Quando você sente a necessidade de se parecer com o mundo, Deus não veio até que esse mundo ficou pendurado numa cruz, sofrendo para que você quisesse andar de Nike, de Adidas, ter a bicicleta mais da hora, andar de iPhone. Não foi para isso. Deus veio aqui esse mundo para você ser a imagem e a semelhança dele. Amém. Para que a sua consciência fosse limpa, pura.
E hoje ele vira para você e diz assim: você não foi criado para isso. Você foi criado para ser a imagem de Deus. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para a nossa história aqui na Terra, eu olho para alguém, Deus ele olha para nós e diz: você foi criado para transformar o mundo. Você foi criado para estabelecer um reino aqui nesse mundo, para divulgar um reino. De que maneira? Pelo seu modo de falar, pelo seu modo de agir, pelo seu modo de vestir, pelo seu modo de se alimentar. Você foi chamado para ser um soldado do exército de Deus, para estabelecer um reino aqui nesse mundo. Este foi o propósito pelo qual você foi criado. E Deus espera que você tenha essa consciência todos os dias da sua vida. Amém. Fala. Onde agora só os adventistas de verdade estão aguardando a volta de Jesus. Onde você vai estar daqui a 10 anos? No céu. No céu. Amém. Então, se eu tivesse somente 2 neurônios, Tico e o Teco, era só seguir você, não é verdade? Se você vai para o céu, eu vou atrás, vai com você. A Bíblia tem um episódio muito interessante. Pedro e João, quando estão na entrada do templo, o mendigo está ali pedindo esmola. Dá uma esmolinha, pelo amor de Deus. E aí eles viram para aquele mendigo e respondem algo tremendo. Ele diz assim: não tenho olho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Mas antes de falar isso, e fitando-lhes os olhos, disse, ele falou: olha para nós. Foi isso que Pedro e João falou. E aí quando ele diz assim: não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho, a imagem e a semelhança de Deus, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta ele. Eles não tinham dinheiro, mas eles tinham a Cristo. Amém. E o que o mendigo viu quando levantou os olhos? Viu a Cristo. E o que as pessoas estão vendo quando olham para você? Cristo. As pessoas veem a Cristo quando elas olham para você. Não autógrafo aqui, meu amigo. Você é um herói. Nós somos os únicos que temos a oportunidade, o privilégio de chamar a Deus de Pai. Se você ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, nenhum anjo chama Deus de Pai. Mas nós temos esse privilégio, porque Ele é o nosso Pai Celestial. Amém. E Ele imprimiu em nós a sua imagem. Nós somos imagem e semelhança de Deus.